Olá, meu nome é Cléo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cléo Zangarelli Biscuit. Hoje vamos dar início à nossa turminha do Chaves, como eu havia prometido. Vou mostrar para vocês as peças que já estão prontas. Aqui nós temos o Chaves, segurando o famoso sanduíche de presunto. A Chiquinha, ó, segurando o pirulito, frente e verso. O Kiko, segurando a bolinha, frente e verso. E o Nhonho, segurando uma barra de chocolate, frente e verso. Ainda faltam alguns integrantes, só que esses aqui já estão prontos. Os outros, conforme vai passando os dias, eu vou fazendo para ver se vai dando certo, tá? Lembrando que todos foram modelados com o molde do mini pet. Vamos dar início hoje com o Chaves. Vou fazer um vídeo para cada personagem para não ficar muito longo o vídeo. O que nós vamos utilizar para fazer todos esses personagens? A lista de material vai servir para todos, tá? Vamos precisar do molde do mini pet, as duas partes. Precisar de carretilha. Lembrando que para você que não tem carretilha, pode usar a tesoura de ponta fina. Esteca de gravata. Esteca de faca e esse carretilhinho, assim, esses detalhezinhos aqui, os dentinhos, pra gente fazer o detalhezinho de chapéu. Marcador de boca, não vou utilizar aquele que nós estamos acostumados a usar. Esse aqui é um pouquinho menor, da Blue Star. Aquele boleador pequenininho que tem a ponta fina. Se você não tiver essa esteca, pode ser um palito de dente. Modelador, o pincel modelador, esse da ponta fina. Pra quem tava me perguntando, é da Condor, o número é 104. Cola branca para biscuit. Palito de dente. Cortadores redondos, número 40 e número 50. As massas nas cores marrom, verde folha. Esse verde folha da Kit. Esse marrom é o marrom chocolate da Kit. E esse marrom aqui é um marrom, um tom mais escuro. Esse aqui é da JL, se eu não me engano. Deixa eu ver. É JL Artesanato. Esse marrom aqui que eu tô usando, que é o marrom escuro. Marrom escuro da JL, o marrom chocolate da Kit, o verde folha da Kit. O laranja, para fazermos o suspensório dele. Cor de pele. O verde eu já falei. E o marronzinho um pouquinho mais claro. O que eu fiz para chegar a esse tom? Eu peguei um pouco de massa branca e um pouquinho desse marrom aqui, chocolate, e misturei para ficar bem mais clarinho. Ou seja, aqui eu tenho 3 tons de marrons que nós vamos utilizar hoje, tá? Vamos dar início com o sapatinho, depois nós vamos para a cabeça. Por quê? É extremamente importante que você faça essa peça para montar com esses sapatinhos secos, para não ter perigo dele amassar. Eu já fiz um aqui, ó. Já deixei separadinho e vou fazer outro com vocês aqui, tá? Então, para isso, vocês vão utilizar, para fazer os sapatinhos, 2 bolinhas de marrom escuro. Aqui, no caso, eu tô usando. Cada bolinha dessa tem 3 gramas. Vamos utilizar o molde do mini pet, esta parte aqui. Esse molde, ele tem 2 sapatinhos. Esse que é todo lisinho e esse que tem as marcações. Nós vamos usar para o sapato do Chaves esse que tem marcação aqui, tá? Então, eu vou pegar 3 gramas de massa marrom escuro. Vou sovar essas 3 gramas. Faço uma bolinha. Faço um leve rolinho. E vou encaixar aqui no meu molde. Ó, vou deixar rente a forma. Não vou deixar ovalado. Ó, ficou assim. Retiro da forminha. Ele vai sair assim todo demarcado, tanto em cima como a lateral, que é a marcação da sola. Eu gosto de pegar a esteca de faca e eu vou reforçar essa marcação aqui lateral. Lembrando que isso é opcional. Eu gosto de fazer. Aí vocês aí decidem se fazem ou não. Ó, só reforcei a marcação lateral. Fiz isso em toda a volta. Lembrando que eu já tinha feito um outro, ó. Eu fiz da mesma forma também com 3 gramas. Tá prontinho. Vou pegar a nossa cola branca. Vou passar um pouquinho aqui na lateral.
Vou posicionar na minha bancada e vou colar esses dois pezinhos aqui, ó. Colo atrás e deixo um pouquinho aberto na frente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo aqui na frente? Ele ficou espaçado um do outro. Vou reservar. Lembrando que é extremamente importante, faz esses sapatinhos aqui e deixa secar de um dia pro outro. Cabeça é o mesmo processo. Vamos já adiantar a cabeça? Eu ia fazer pra deixar as partes secando. Só que como eu cheguei de viagem hoje, eu não iria gravar, mas teve gente que já me pediram esse vídeo porque tem encomenda. Então, atendendo a esses pedidos, eu tô já gravando, tá? Então, não deu tempo de fazer pra deixar secando as partes. Pra cabecinha, você vai precisar da massa pele. Aqui tem 10 gramas de massa. E vamos utilizar esta parte aqui do molde, vamos tirar a cabecinha. Eu vou sovar essas 10 gramas. Faço uma bolinha, uma leve coxinha e vou encaixar aqui no meu molde. Lembrando que esse meu molde é de silicone, então se eu apertar com o meu dedo indicador essa massa, ela vai afundar completamente. Então eu só vou colocar, posicionar, não sem afundar muito, ó, e vou ajeitando na forma, acompanhando o formato do molde. Porque eu quero essa cabecinha aqui ovalada, não quero ela rente à forma não. Vou ajeitando. Ó, ela saiu bem da forma. E vou desenformar. Ela sai com as marcações laterais. Vou pegar o meu pincel modelador e vou suavizar essas marcações aqui. Ó. Saiu. Ela sai com um pouquinho de pescoço, né? Vamos fazer um movimento de pinça com o dedão e dedo indicador nesse pescocinho. Que eu vou alongar esse pescoço para tirar o excesso. Ó, vou puxando. Pescocinho. Vamos pegar a tesoura. Não vou cortar rente, eu vou deixar um pouquinho, ó. Corto o excesso. Esse aqui eu não descarto, que daqui nós vamos tirar o narizinho dele. Ajeito. Ele sai com uma leve marcação aqui da forminha, tá vendo? Vou pegar o meu dedo mindinho. Aqui nessa marcação, ó, de baixo para cima. Vou dar uma leve aprofundada. E com o meu dedão e o meu dedo indicador eu seguro na bochecha, o dedão aqui no meio, ó. Eu vou arredondar essa bochecha. Não vou deixar ele muito bochechudo, não. Só vou levantar um pouquinho. Ó, essa aqui é a bochecha que eu mexi. Essa aqui eu vou mexer agora. Pra mexer nessa outra bochecha, eu coloco ele de ponta cabeça, dedão no meio da bochecha, dedo indicador sobre a bochecha, tomando cuidado pra não apertar. Ó, e vou girando a minha cabecinha, só pra arredondar essa bochecha. Lembrando de tomar cuidado pra deixar as duas bochechas do mesmo tamanho. Tá prontinho. Antes de eu marcar a boquinha, eu vou colocar o narizinho. Desse pedaço aqui, eu vou tirar uma bolinha bem pequenininha, que será o narizinho dele. Ó. Tirei uma bolinha pequena. Esse aqui eu descarto. Vou colar um pinguinho de cola aqui, um pouquinho acima do meio das bochechas. E vou colar o meu nariz aqui. Ó. Vou pegar o meu marcador de boca. Opa, aqui. E vou marcar essa boquinha aqui abaixo do nariz. Tem gente que gosta de marcar a boquinha antes de colocar o nariz. Eu gosto de primeiro colocar o nariz, porque aí uso como referência o nariz para marcar a boquinha. Marquei a boquinha, vou pegar aquela estequinha minha de ponta fina, se você não tiver pode ser um palito de dente, e vou fazer um detalhezinho no cantinho da boca. Dos dois lados. Não é obrigatório, é só um charmezinho que eu gosto de fazer nas minhas peças. Ó. Ó, fiz um furinho em cada cantinho da boca. E tá pronta a cabecinha. Vou colocar no palito e vou espetar aqui no meu isopor. Deixar secar de um dia para o outro. Lembrando, repetindo, os sapatinhos e a cabeça é extremamente importante que estejam secos para nós trabalharmos. Eu aqui não deu tempo de fazer, então eu vou fazer com eles úmidos. Mas aí você deixa secar, faz de um dia para o outro para dar continuidade ao processo.
Vamos agora fazer o corpinho do nosso chaves. Vamos pegar esta parte do molde, vamos tirar o corpinho daqui. Para isso, nós vamos pegar a massa marrom. Aqui no meu caso, eu tô usando marrom chocolate da Kit. Essa bolinha tem 9,5 gramas. Vou sovar esta massa. Faço uma bolinha. Faço uma leve coxinha só para me auxiliar aqui e vou encaixar aqui no meu corpinho. A posição da forma eu deixo como se eu estivesse tirando a cabecinha. Ó, não afundo, só vou ajeitando e acompanhando o formato do molde. Ó, vou ajeitando, tomando cuidado para não afundar com o meu dedo indicador, tá? Ó, vou ajeitando. Pronto, ó, ela sai da forma, ela ficou ovalada também. Desenformo. Saiu com as minhas marcações laterais, né? E saiu em forma de triângulo. Pego o meu pincel, vou só suavizar essas marcações laterais. A parte gordinha do triângulo eu coloco sobre minha bancada e achato. Minha massa tá bem mole. Ó. Agora aqui, a parte gordinha com a minha mão esquerda, o dedo indicador e o dedão eu seguro embaixo. Movimento de pinça com o dedo indicador e o dedão. Aperto do lado, aperto na frente. Ó, de novo. Aperto do lado, aperto na frente. Vou fazendo esse movimento, ó. Toda vez que eu apertei do lado, eu aperto na frente. Porque eu quero alongar um pouquinho esse corpinho. Venho novamente sobre a minha bancada e achato a parte mais gordinha, ó. Aí você que vê o tamanho do corpinho que você quer. Ó, eu apertei do lado, apertei na frente. Para ele não ficar deformado. Achato aqui a parte mais gordinha. E o corpinho tá pronto. Vou pegar a minha régua para medir para vocês quantos centímetros ficou o meu corpinho. Ó. O meu corpinho ficou com 3,5 centímetros. 3,5, tá? De comprimento. Vou pegar metade de um palito. Deixa eu pegar aqui. Não precisa ser o palito todo. Vou molhar a pontinha para me ajudar aqui e vou encaixar aqui nesse corpinho, ó. Lembrando de deixar a pontinha para depois nós encaixarmos a cabecinha. O corpinho tá pronto. Vamos colocar a blusinha dele para depois nós fazermos as listras. Reservo. Para fazer a blusinha, nós vamos utilizar a massa marrom claro, aquela mistura que eu fiz do marrom chocolate com um pouquinho, peguei a massa branca e peguei um pouquinho da massa chocolate, para ele ficar bem clarinho. Ó, vou sovar esta massa, não tem quantidade porque nós vamos trabalhar com a massa aberta agora. Faço uma bolinha, um rolinho, vou pegar o nosso rolo de abrir massa, deixa eu tirar aqui para não derrubar nada, porque como sabem eu sou desastrada. Ó. Vou abrir essa massa. Não abro ela fina, porque senão ela tem perigo de rasgar depois na hora de colocarmos a blusinha nele. Eu já passo para vocês a medida dessa blusinha. Vou abrindo a minha massa. Ó. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para ela não cair. Pronto. Ó. Eu abri, não abri ela muito fina. Vou pegar a minha carretilha. Deixa eu ver aqui. Lembrando que se você não tiver carretilha, você pode usar a sua tesoura sem problema nenhum. Eu já passo para vocês as medidas. Porque eu não me lembro, quando eu fiz o teste, eu não anotei. Eu sei que de largura são 2 centímetros. Mas de comprimento eu não me lembro direitinho. Deixa eu só fazer aqui. Vou medindo e já passo direitinho as medidas para vocês. Aqui tem 2 centímetros. Deixa eu cortar. Aí eu passo para vocês direitinho. De largura, ó. De largura ou de altura, como vocês preferirem, tem 2 centímetros. Agora eu só vou ver quanto que tem de comprimento. E de comprimento realmente eu não me lembro. Eu fui fazendo testes e eu não fui anotando. Deixa eu testar aqui na minha peça, que aí eu falo pra vocês se tá bom ou não.
Ó, essas duas partes aqui, elas têm que se encontrar. A minha vai faltar um pouquinho. Deixa eu abrir mais um pouquinho, então, essa massa. Faltou pouca coisa. Vou abrindo mais aqui. É melhor sobrar do que faltar. Agora eu acredito que dê. Deixa eu testar de novo. Agora sim. Lembrando, então, vou tirar aqui a medida do comprimento, porque de altura ou de largura, como vocês preferirem, tem 2 centímetros. De comprimento, tem 8 centímetros. Então, será assim, comprimento 8 centímetros, altura 2 centímetros. Para esse corpinho aqui, que tem 3,5 centímetros, né? 3,5 centímetros. Vou colocar aqui, vou ver a parte que será a minha frente. Vou posicionar. E vou trazer aqui para trás. Vou fazer aqui para mim e já mostro para vocês como é que eu tô fazendo. Para minha peça não ficar torta. Ó, aqui vai ser a minha frente. Dei a volta e vim aqui atrás, ó, e pincei as duas massas. Ficou na mesma altura. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar este excesso. Vou ajeitar aqui esse bico, ó. Cortei o excesso. Vou pegar o meu pincel modelador, vou molhar um pouquinho na água, só para eu tirar essa marcação de corte aqui. Ó, vou unir uma massa na outra, para ficar um acabamento bonitinho na minha peça. Aqui em cima, ó, eu gosto de colocar essa massa da blusinha para cima. E depois vai a cabecinha, o pescocinho, não tem perigo dessa massa descer quando ela secar. Eu gosto de fechar aqui em cima. Aí vem a opção de vocês também. Ó, vou fechando todo e vou tirando aquela marcação da onde eu tirei o excesso de massa. Se você não tiver o pincel modelador, você pode usar uma agulha de crochê, uma esteca de agulha, que dá também do mesmo jeito. Agora, se você tiver oportunidade, se você puder comprar os pincéis modeladores, não só isso como o conjunto todo, eu te aconselho a comprar, porque é realmente um investimento, não é gasto. Essas peças são maravilhosas. Esse pincel aqui da Condor é o 104. Ó, gente, o jeito que ficou. Tá vendo atrás? Aqui onde tá molhadinho, ficou sem marcação nenhuma. Reservo. Vamos fazer agora as listras da blusinha dele. Ó, vamos primeiro fazer o bracinho, que eu já até deixei um aqui pronto, ó. Nós vamos fazer, eu fiz um pra já ganhar tempo, vou fazer o outro pra mostrar o processo que eu fiz esse aqui. Primeiro nós vamos tirar os bracinhos. Então, pra vocês aí que vai fazer os dois bracinhos juntos, você vai precisar de 2 bolinhas de cor pele, cada bolinha dessa tem 1,2 gramas. Vou pegar o nosso molde e vou tirar essas mãozinhas aqui. Eu já tirei essa, agora eu já tirei essa, e agora eu vou tirar essa. No caso aí vocês vão tirar as duas, né? Ó, deixa eu posicionar aqui pra ver se é essa aqui mesmo. Isso, vou tirar essa daqui. Aqui no caso eu vou tirar uma só porque a outra já tá adiantada. Sovei, fiz uma bolinha, fiz um rolinho pra me auxiliar aqui no encaixe. Lembrando que cada mãozinha dessa, cada bracinho tem 1,2 gramas. E vou posicionar aqui no meu molde. Essa aqui, a mãozinha já vai ficar rente, não vai ficar ovalada. Ó, ficou assim no molde e vou retirar. Ó, saiu assim. Como sempre você já me conhece, eu gosto de com a esteca de faca. Eu só reforço o dedão e, ó, achato a palma da mão. Movimento de pinça do dedão e dedo indicador. Ficou assim. Ficou o mesmo jeito. Vamos agora colocar a manguinha nesse bracinho. Para isso, eu vou pegar a massa marrom clara, a mesma que nós fizemos a blusinha dele. Deixa eu pegar um pedacinho maior aqui. Vamos sovar esta massa. Faço uma bolinha e faço um rolinho. Vou pegar o nosso rolo de abrir massa e vou achatar aqui, vou abrir esse rolo aqui. Deixar um pouquinho mais largo. Não deixo fina essa massa, para não ter perigo de rasgar. Vou pegar agora
a minha carretilha. Só vou deixar reto aqui, ó, pra ser a parte de baixo da blusinha. Ó. Vou pegar o nosso bracinho. Vou olhar aqui nesse aqui pra ver que altura que eu tenho que pegar pra ficar igual. Ó, certinho. Ó, posicionei aqui na frente. Esse excesso aqui, ó, eu venho pra trás. E pinço. Ó, vai ficar assim, lateral da mãozinha e aqui a frente. Pego a minha tesoura e tiro o excesso. Ó, não me preocupo muito com esse acabamento aqui atrás, porque esse aqui nós vamos colocar no corpinho. Eu só vou me preocupar com esse acabamento aqui da manguinha, ó. Eu pego o meu pincel, eu molho na água e só vou alisar aqui, ó. Ó, vou alisando. Ó, só me preocupando com o acabamento do ombro. Ó, vou ajeitando e ficou assim. Ó, ficou igualzinho o outro. Agora nós vamos fazer as listras, que é essas listras aqui, marrom e verde, para colocar tanto nos bracinhos como no corpinho. Vou separar aqui. Para isso, nós vamos precisar de massa verde e massa marrom. Para isso, esse aqui vai ser dos braços, que é pouquinha massa. Depois pro corpo nós pegamos mais. Vamos começar pelos bracinhos. Vou fazer um rolinho. Ó. Minha massa tá quebrando. Deixa eu fazer de novo, que a minha massa quebrou. Ó, faço um rolinho. Não faço esse rolinho muito grosso. Eu acho que quanto mais fino deixar, acho que fica mais delicado. Ó, fiz um rolinho e achatei com o meu próprio dedo. Procurando deixar toda a extensão da mesma largura, ó. Vou pegar o bracinho, essa parte aqui de dentro, onde nós não fizemos acabamento, eu vou começar aqui. Ó, primeiro eu vou começar da parte de baixo. Lá no início da manga, eu vou dar toda a volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz. Ó, eu comecei no início da manga, com a parte marrom. Comecei daqui da parte de trás, dei toda a volta e dei acabamento aqui. Vou pegar o outro pedacinho e vou dar um espaço, vou colocar na parte de cima. Deixa eu fazer aqui, eu mostro pra vocês. Dou toda a volta. Essa aqui quebrou. Deixa eu fazer de novo. Que essa aqui, ela quebrou no meio. Fazer uma bolinha, um rolinho. Lembrando que já tem uma linha, então vou procurar deixar no mesma espessura. Com o meu dedo indicador mesmo eu achato sobre a bancada. Dou um espaço. E vou colando aqui, ó. Ó, isso aqui nem sobrou excesso. Ó, viu? Eu colei aqui uma no início da manguinha. Dei um espacinho, porque aqui vai vir a tirinha verde. E coloquei em cima. Só que aqui eu não coloco muito em cima, porque aqui em cima dessa marrom ainda vai vir a verde. Então, eu deixo um espacinho aqui em cima, tá? Que é igual essa aqui, ó. Vamos pegar a massa verde, depois nós vamos pro corpinho fazer o mesmo processo. Peguei a massa verde, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer uma bolinha e vou fazer um rolinho. Ó. Vou fazer um rolinho, tomando cuidado de deixar a mesma espessura em toda a extensão, para não ficar diferente. Ó. Vou fazendo o rolinho. Com o meu dedo indicador mesmo sobre a bancada, eu achato. Achatei? Vou pegar o bracinho, vou colar aqui na parte de trás e vou dar toda a volta do bracinho. Lembrando de deixar essa massa verde bem rente à massa marrom. Ó, ficou assim. Agora eu vou colar na parte de cima. Mesma coisa, eu começo pela parte de trás, bem rente à massa, a tirinha marrom. Dou a volta e tiro o excesso. Ajeito. Ó. Ficou assim. A outra aqui já tava pronta. Ficou do mesmo jeitinho.
Pronto. Agora nós vamos fazer esse processo na blusinha dele. Deixa eu pegar mais massa aqui, porque a minha acabou. Vamos começar pela parte marrom. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Vou pegar uma massinha maior, faço uma bolinha e faço um rolinho. Da blusinha, por ser uma pecinha maior, não tem problema se essa tirinha, se esse rolinho ficar um pouquinho mais grosso. Essa minha massa marrom, ela tá muito molezinha. Então, ela tá grudando até nos dedos. Porque como eu tava viajando, minhas massas ficaram guardadas. Então, elas ficaram bem abafadinhas. Acho que ficou muito mole. Eu vou tentar achatar aqui no meu próprio dedo, porque na minha bancada tá grudando. Ó, eu só tô achatando. Vou pegar a tesoura, vou cortar uma pontinha aqui. Acho que deu pra achatar. Vou pegar o corpinho na parte de trás. Vou começar, ó, dou um espacinho lá embaixo. E vou colar em toda a volta. Eu vou fazer aqui pra mim e eu já mostro pra vocês. Ó, tiro o excesso. Ó, dei um espacinho embaixo na barra, comecei aqui atrás. Dei a volta e terminei aqui. Aqui atrás eu molho a pontinha do pincel. Só vou alisar um pouquinho aqui só pra fazer um acabamento. Pra depois que ela seque, não parece que tenha emenda. Vou fazer a mesma coisa mais acima. Eu acho que esse aqui mesmo dá. Deixa eu cortar aqui o excesso. Essa minha massa tá muito molezinha. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar um espaço. Ó. Começo da parte de trás. Vou dar toda a volta. E vou tirar o excesso. Ó. Com o meu pincel, eu dou o acabamento. Ó. Prontinho. Agora, nós vamos fazer com a massa verde. Deixa eu guardar esse aqui, tirar esse excesso. Minha massa verde, ela tá um pouquinho mais dura. Então, ela tá um pouquinho mais tranquila de trabalhar. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer um rolinho. Vou fazer com o dedo mesmo, que é mais prático. Vocês me perdoem pela voz, aqui lá em São Paulo tava muito frio. Eu vou ter com a minha garganta um pouquinho inflamada. Mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Como eu falei mesmo, eu não iria gravar por agora esse vídeo. Eu cheguei tem algumas horas que eu cheguei de viagem. Eu iria gravar só a partir de sexta-feira. Mas como eu sei que tem gente que tá precisando muito... E eu tenho recebido tanto carinho de vocês que é o mínimo que eu tenho que fazer, mesmo cansada, é tentar de alguma forma retribuir esse carinho de vocês. Ó, eu fiz o rolinho e achatei. Eu vou só tirar essa pontinha aqui pra deixar reto. E vou fazer o mesmo processo, ó. Rente aquela listra marrom. Comecei na parte de trás. Vou dar toda a volta. Já mostro pra vocês como é que tá ficando. Cheguei aqui atrás, vou tirar o excesso. Pego o meu pincel e lá na união eu só aliso para dar o acabamento. Ó. Bem rente a marrom. Deixa eu ajeitar aqui. Deixar uma coisa bonitinha. Ó. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Bem rente a listra. Marrom, eu vou colocando a verde. Vou ajeitando, tiro o excesso, passo meu pincel. Ó, ficou prontinho. Deixo ali secando. Como nós vamos colocar os chaves? Segurando o sanduíche, seria muito bom se eu deixasse esses bracinhos secarem completamente. Nós ainda vamos fazer o suspensório dele, mas antes de fazer um suspensório, vamos já fazer o sanduíche, porque aí vai dando uma secadinha. Para fazer o sanduíche, eu vou utilizar duas bolinhas, perdão, de marrom um pouquinho, é mediano, não tá nem muito claro e nem muito escuro, tá? Ele tá mediano.
Vou precisar da massa, um pedacinho, meia grama de massa amarela. Opa! Meia grama de massa amarela e meia grama de massa verde. Lembrando, essas duas bolinhas, cada bolinha dessa tem 1 grama. 1 grama em cada bolinha, meia grama amarela e meia grama verde. Vou pegar a massa marrom, vou sovar, vou fazer uma bolinha. Deixa eu tirar esse aqui para não me atrapalhar. Dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho. Esse rolinho eu vou deixar com 1 centímetro. Ó, 1 centímetro. Fiz um. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Sovo, faço a bolinha. Da bolinha eu faço o rolinho. Vejo se tá com 1 centímetro. Não tá, porque eu já vi que tá diferente. 1 centímetro. Ó, do mesmo tamanho. Com o meu dedo indicador mesmo, eu tô fora da câmera, gente, desculpa. Ó, com o meu dedo indicador mesmo, eu vou achatar sobre a minha bancada. Ó, achatei. Procurando deixar do mesmo tamanho, porque depois nós vamos colocar um sobre o outro. Vou pegar a massa amarela, meia grama. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu achato, ó. Achatei e vou tentar deixar na forma de retângulo. A não ser que vocês queiram cortar. Eu vou deixar ela assim, só achatadinha mesmo. Vou vir aqui sobre essa parte, ó. E vou colar sobre o meu pão. Que no caso seria o pão esse aqui, né? Não vou passar cola, porque a minha massa tá bem molinha. Vou pegar meia grama de massa verde. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Ó. Não vou deixar muito fina a ponta. Com o meu dedo indicador sobre a bancada, eu achato. Ficou assim. Vou pegar a minha esteca de gravata com essa parte mais fina. Vou marcar o meio. E vou marcar como se fosse uma folhinha. Ó. Como se fosse uma folha mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como se fosse uma folha. Agora aqui nas laterais, ó, eu vou dar uns torções em toda a volta, só para dar um movimento nessa folha. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó, eu fiz torções em toda a voltinha, só para dar um movimento. Agora eu vou passar um pouquinho de cola, porque essa massa verde minha tá um pouquinho seca. Passo um pouquinho de cola sobre a parte amarela, colo a minha folhinha aqui. Passo cola na parte verde. Vou pegar a minha outra metade do pão e vou colar aqui. Ó, e achato. Nosso sanduíche tá pronto. Vou pegar a minha esteca de faca. Aqui na parte de cima do sanduíche, ó, eu vou fazer vários cisquinhos, um do lado do outro. Pra dar aquela nervurinha do pão. Não sei se dá pra você, ó. Marquei vários risquinhos um do lado do outro. Certo? Vamos já. Eu vou tentar montar aqui com vocês. Lembrando que fazem todas essas partes primeiro e deixa secando separado. Pra não ter perigo de desmontar. Eu vou montar aqui pra vocês assim mesmo. Vou passar cola aqui no meu pezinho. E vou colar o meu corpinho. Ó, colei. Vou passar cola aqui nessa parte interna dos braços. Passei um, vou passar no outro. Vou tirar daqui. E vou colar aqui na lateral do meu corpinho. Ó. Já mostro pra vocês de frente como é que tá ficando. Ó. Colei assim, com os bracinhos assim esticados, porque ele vai segurar o sanduíche. Vou passar cola, um pouquinho de cola, aqui na palma da mão, do lado interno, ó. Ó, viu? Vou pegar o nosso sanduíche e vou colar aqui essas mãozinhas dele. Por isso que é importante que esses bracinhos estejam secos. Mas se aí vocês quiserem fazer como eu tô fazendo aqui, vocês podem pegar um chumaço de algodão ou qualquer outro suporte
e colocar aqui embaixo para ele ficar na posição. Eu vou até usar esse molde aqui, ó, que vai dar a altura direitinho. Ó, só para posicionar para ele secar na posição certa. Ó. Eu já tava me esquecendo do suspensório, gente. Deixa eu tirar esse sanduíche daqui. Tava me esquecendo do suspensório dele. Vamos colocar o suspensório antes da gente colocar o sanduíche, senão não ia dar certo. Para fazer o suspensório, nós vamos utilizar 3 gramas de massa laranja. Não vamos utilizar tudo, tá? Mas é melhor aquilo, é melhor sobrar do que faltar. Faço uma bolinha, dessa bolinha eu vou fazer um rolinho. Essa minha massa laranja, ela tá bem durinha. As minhas massas, umas estão duras demais, as outras estão mole demais. Deixa eu tentar fazer com essa aqui. É porque minha massa ficou guardada esse tempo que eu fiquei fora. Tô mexendo com um pouquinho na câmera, gente. Desculpa, é que eu tô segurando pra não ter perigo de cair. Ó, vou abrindo aqui. Aqui eu acho que eu peguei massa demais até. Deixa eu fazer um rolinho. Deixar na mesma espessura toda a extensão. Ó. Ver se eu consigo utilizar essa massa. Ó, vou fazendo. Tentei segurar pra não cair, mas não teve jeito, gente. Desculpa. Opa, deixa eu ajeitar ela aqui. Foi. Desculpa. Ó. Com o meu dedo do mesmo indicador, eu vou achatar esse suspensório. Ó, achatei. Pego a minha tesoura. Vou cortar aqui, deixando reto. Vou pegar o nosso corpinho e vou começar na parte da frente. Ó, começo de um lado, eu já mostro pra vocês, tá? Vou passar em cima do ombro e vou cortar o excesso. Ó, o que que eu fiz? Eu comecei de um lado, passei por cima do ombro e colei do lado oposto. Vou fazer a mesma coisa. Só que o suspensório do Chaves, se você reparar, ele é tudo de um lado só, ele não é dos dois lados como o do nhonho. Então, da mesma forma, eu vou começar aqui, ó, do lado. Ó, do lado. Deixa eu fazer aqui pra mim. Eu já mostro pra vocês aí. Vou vir do ladinho e aqui eu vou cortar o excesso. Ó. Fiz a mesma coisa, do mesmo lado. Eu não fui pro outro lado. Eu permaneci no mesmo lado, passei do ladinho em cima, ó. E vim aqui e dei o acabamento aqui atrás. O suspensório está pronto. Agora sim, eu coloco o sanduíche na mão dele. Ó. Agora sim. Não me preocupe em colocar botãozinho nenhum, porque pelo menos eu não percebi se tem algum botãozinho no suspensório do Chaves. Mas se por acaso tiver e você quiser colocar, é uma opção, tá? Por se tratar de lembrancinha, eu já acho que já tá rico em detalhes. Eu acho que não tem necessidade do botão. Mas é aquilo, vai de artesã para artesã. Se você achar necessidade, você pode colocar. Fica a teu critério. Bom, a parte do corpinho embaixo estão todos prontos. Agora só falta a parte da cabeça, né? Vamos fazer aqui a cabeça, já está pronta. Vamos fazer o cabelinho para nós fazermos o chapeuzinho. Pro cabelinho, nós vamos pegar a massa marrom. Deixa eu pegar a minha aqui. Massa marrom escuro. Não tem quantidade porque nós vamos trabalhar com ela aberta. Vou achatar. Vou abrir esta massa. Não abro ela fina, quero ela grossa porque é o cabelo do Chaves. Que eu vou fazer umas marcações nela. Ó, vou abrindo aqui. Abri. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu cortador redondo aqui. Vou pegar o meu cortador redondo número 50 e vou tirar o círculo. Ó, deixa eu tirar esse excesso do acabamento, ó, o número 50. Afino um dos lados aonde eu vou colocar na nuca.
Pego a cabecinha. Importante que essa cabecinha já esteja seca. Ó, só vou ajeitar aqui, vou unir aqui. Ó, vou pinçar aqui em cima para tirar o excesso. Vocês podem fazer aquela cuia também com 8 gramas. Mas como a minha cabeça ela tá muito sequinha, eu prefiro fazer com cortador, ó. Eu coloquei com cortador 50, ficou esse coisa aqui em cima, ó, esse excesso. Juntei, pincei e vou cortar esse excesso aqui. Ó, vai ficar assim. Pego o meu pincel, eu só vou suavizar essa marcação aqui, ó. Não me preocupo muito porque vai chapéu ali. Deixa eu guardar isso aqui. Vou pegar a minha esteca gravata e vou marcar, vou marcar esse cabelinho aqui, porque essa parte de trás ele vai aparecer o cabelinho dele. Então eu vou marcar com a minha esteca, agora usando a parte mais gordinha da esteca de faca. Da esteca de faca não, desculpa, da esteca gravata. Ó, vou só demarcando. Não me preocupo muito na frente, porque na frente vai o chapéuzinho. É mais na parte de trás mesmo que eu me preocupo em fazer as marcações. Ó, demarquei toda aqui atrás. Antes de colocarmos o chapéuzinho, vamos fazer essas franjinhas dele. Para as franjinhas, nós vamos utilizar 3 bolinhas, menos de meia grama. Não tem necessidade das 3 bolinhas serem do mesmo tamanho. Podem ser em tamanhos diferentes. Só que as 3 tem que ter menos de meia grama. Fiz 3 bolinhas. Deixa eu limpar aqui a bancada para vocês verem. Fiz 3 bolinhas, ó. 1, 2, 3. Dessas bolinhas eu vou fazer coxinhas. Com as pontas finas. Eu grudo aqui. Sobre a minha bancada mesmo, com meu dedo indicador, eu achato. Ó. Achato as 3. Essa massa tá muito mole. Ó. Achatei. Vou pegar a minha cabecinha. Vou começar pelo meio. Eu uso como referência o nariz. Deixa eu colar aqui que eu já mostro pra vocês. Ó, usei a referência do nariz, coloquei a do meio. E agora eu coloco as laterais. Já mostro pra vocês. Ó, ficou assim. Para não ficar muito saliente, eu gosto de pingar o pincel aqui em cima, ó, nessa marcação aqui. Eu gosto de desfazer essa massa aqui, ó. Pra ela não ficar muito alta na hora de colocar o chapéuzinho. Ó. Eu acho que fica mais charmosinho, ó. Pra tirar aquela elevação daqui. Pega a minha esteca gravata com a parte mais gordinha, eu vou marcar essa franjinha. Ó, marco toda a franjinha. Já mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, marquei. Vou reservar, porque agora eu vou fazer o bonezinho dele. Pro boné, nós vamos pegar a massa verde. Aqui tem 8 gramas de massa. Eu gosto de fazer achatado na mão mesmo. Eu não gosto de abrir essa parte com o rolo, porque eu acho que fica muito fino. Mas aí cada um tem seu jeito de fazer. O meu jeito de fazer o chapeuzinho do Chaves foi assim. Vou sovar essa massa, essas 8 gramas. Faço uma bolinha. Coloco sobre a minha bancada com essa parte da palma da mão. Eu vou achatar, ó. Achatei. E vou abrindo com o meu dedo mesmo, ó. Em forma de pinça com as 2 mãos. Vou pegar o meu cortador número 40. Vejo que já dá pra cortar. Eu não abro mais. Eu corto. Ó, só tirou um pouquinho. Por quê? Eu quero que ela fique bem gordinha assim mesmo, ó. Olha a espessura dela. Ficou bem gordinha. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar os meus 2 dedos de indicador aqui e os meus dedões no lado. Eu só vou abaixar aqui, ó. Vou girando e vou abaixando. Os meus dedos de indicador no meio, com os meus dedões eu vou colocando pra baixo. Ó. Ela vai ficar como se fosse uma cuia, ó. Ó, dedo indicador e os dedões eu vou abaixando. Vou pegar agora a nossa cabecinha. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Que nós vamos encostar na cabecinha dele. Começa aqui na parte da frente, no início da franja. Ó, vou ajeitando, abaixando só essa parte gordinha aqui. Se você quiser, se você é iniciante e não tem prática,
você pode colocar um pedacinho de algodão aqui dentro. Eu achei que não há necessidade, porque se você fizer esse movimento aqui, ele vai ficar gordinho do mesmo jeito. Ó. Só vou grudar na parte de baixo. Eu tomo cuidado para não amassar aqui em cima, para deixar gordinho. Só aqui, ó, na beiradinha, eu vou abaixando. Eu espero que eu esteja explicando, que vocês estejam entendendo direitinho. Mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Ó. Ficou parecendo uma boina, tá vendo? Essa parte tá pronta. Vamos fazer a aba do chapéuzinho dele. Para fazer a aba do chapéu e as laterais, nós vamos precisar, essas laterais aqui que eu me refiro. Vamos utilizar 3 bolinhas, também do mesmo tom, que é o verde folha. Cada bolinha dessa tem 1 grama. Vamos começar pela aba. A aba eu vou pegar 1 grama, vou sovar, vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer um rolinho com 2,5 cm. Ó, vou fazendo devagar, eu vou pegar minha régua, vejo se tem 2,5 cm. 2 centímetros. Vou medir de novo. 2 centímetros e alguma coisa. Tomando cuidado para deixar a mesma espessura na extensão toda. 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, coloco sobre a minha bancada. Com meu dedo indicador, eu vou achatar. Ó. Achatei. Ficou assim. Vou, ó, nas pontas, com meu dedo indicador embaixo com meu dedão, eu só vou entortar as pontinhas, ó. Ficou assim. Vou passar cola aqui. Ó. E vou colar lá no meu chapéuzinho. Venho aqui na parte da frente. Ó, pegando de uma franja a outra. Deixa eu fazer aqui pra mim e eu mostro pra vocês aí. Ó, vai dar certinho. Pegando as 3 franjas. Ó, afino aqui, olha o jeito que ficou. Vendo? Deu certinho de uma franja pra outra, esses 2,5 centímetros. Aí aqui nessa pontinha de dentro, ó, com o meu dedo indicador, com o meu dedão, eu faço pinça, movimento de pinça, só pra afinar a pontinha. Fica bem delicadinho. Você tá vendo que aqui ficou essa marcação? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel, vou molhar e vou unir essas 2 partes aqui, ó. Porque eu quero que pareça que realmente é a aba do chapéu. Eu não quero essa marcação aqui de união. Ó, com o meu dedão eu seguro aqui. Ó, e vou juntar essas 2 partes. Ó. Eu acho que o chaves, a parte mais chatinha que tem pra fazer é isso aqui. Mas eu acho que é importante, porque mesmo se tratando de lembrancinha, toda vez que você faz uma lembrancinha muito bem feita, clientes não te faltam. E sem contar que fica lindo, né? Fica de uma delicadeza. E é muito prático. Ó, eu só tô alisando, unindo aqui, ó. Eu vou molhando meu pincel e vou fazendo. Ó, saiu todinha a marcação, tá vendo? Depois que seca, não parece essa marcação de jeito nenhum. Ela vai ficar assim, ó. Ó. Vou fazendo isso em toda a volta, inclusive aqui do lado. Ó, já mostro pra vocês. Vou ajeitando, vou unindo e vou ajeitando. Ó, ficou assim. Viu? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou pegar o meu boleador pequenininho. Eu vou vir aqui no centro e vou fazer um furinho. Só pra eu ter como base o que é o centro. Ó, nem afundo muito, só marco levemente. Com a parte gordinha da esteca de gravata, eu vou fazer como se eu tivesse corte de pizza. De um lado pro outro. Ó. Vou cortar como se fosse uma pizza mesmo. Ó. Marquei como se fosse pizza. Desculpa. Essa estaquinha... Gente, desculpa, minha garganta tá dando tilt. Essa estaquinha minha de faca aqui, ela tem esse serrilhado aqui, ó. Com esse serrilhado,
eu vou fazer um detalhezinho aqui nesse chapéu, que vai ser esse aqui, ó. Aqui embaixo, no início da aba, eu vou fazer todo em volta do chapéuzinho dele, pra fazer um detalhezinho. Deixa eu fazer aqui, que eu já mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, fiz um detalhezinho em toda a voltinha do chapéu embaixo. Viu? Principalmente em cima da aba. Essa parte tá pronta. Vamos fazer agora essa lateral aqui. Essa lateral nada mais é como você vai pegar 2 bolinhas também, 1 grama cada. Vai sovar, faz uma bolinha. Dessa bolinha você vai fazer uma coxinha. Do mesmo tamanho as duas. Não deixa essa pontinha fina. Agora eu tenho que deixar essa pontinha grossinha assim, tá? Eu vou medir pra vocês quantos centímetros tá a minha coxinha. Deixa eu só fazer 2 iguais. Ó. A minha coxinha aqui, ela tem 2,5 centímetros. Fiz com a própria régua, eu vou achatar, ó. Com a própria régua, eu achatei. Achatei uma, vou achatar a segunda. Ó, achatei. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar um pedaço. Só pra deixar rente aqui, as duas. Ó, deixei rente. Aonde eu deixei rente, eu vou pinçar, porque eu quero deixar bem fininha. Porque eu vou unir essa massa aqui pra não ter... para não me auxiliar depois na união das massas, ó. Afinei, cortei e afinei com o meu próprio dedo, fazendo um movimento de pinça. Vou pegar a minha cabecinha, ó, vou pegar aqui onde nós afinamos, aqui na lateral, ó, eu vou vir aqui, eu dou um espacinho, eu pego aqui, essa pontinha vai pegar aqui no início da aba. Ó, eu não vou nem passar cola, porque depois eu vou unir. Ó, colei de um lado, vou pegar o meu pincel, vou molhar aqui nessa união, ó. Eu vou só desfazer essa massa em cima do benezinho dele. Não tem problema de pegar na marcação, depois a gente reforça sem problema nenhum. Ó, vou molhando meu pincel e vou desfazendo essa massa aqui. Vou desfazendo, ó. Desfiz toda essa massa. E essa pontinha aqui eu levanto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu pego no início da aba, eu coloco. Ficou assim. Vou pegar o meu pincel e vou desfazer essa massa aqui onde nós afinamos sobre o bonezinho dele. Por isso que é importante fazer esse processo com essa massa um pouquinho mole. Fazer ela um pouquinho seca vai dificultar mais um pouquinho o trabalho. E levanto a pontinha. Ó, desfiz tudo aqui. Ó, ficou sem marcação. Vou pegar a minha estequinha de faca não, gravata. Só vou reforçar aquela marcação da pizza. Porque nós fazemos essa massa, então naturalmente ela sumiu um pouquinho. Só vou reforçar aqui, ó. Ó, só reforcei do lado. Vou também reforçar com aqueles dentinhos aqui, que sumiu tudo. Ó, reforço aqui sobre as laterais dele. Ó, reforcei aqui e aqui. E depois eu levanto essa abinha aqui, ajeito aqui. Depois que esse rosto estiver completamente seco, eu vou pintar os olhos. Para pintar os olhinhos, para você que é iniciante e não conhece, eu gosto muito do pinta-bolinhas. Para fazer o pinta-bolinhas, ele é assim, cheio de pontas. Cada ponta dessa tem uma numeração. A parte branca eu fiz com o número 5, a parte preta com o número 4, o brilho dos olhos eu fiz com o número 1. Eu peguei a caneta permanente marrom, porque o Chaves tem o cabelo marrom, então a sarda deles também é marrom. Fiz as sardas dele, ó. Fiz uma de cada lado e uma embaixo. A mesma coisa do outro lado. E marquei a sobrancelha dele também com a marrom.
Essa aqui eu não vou pintar com vocês porque ela tá muito molezinha. Depois que ela tiver sequinha, eu não vou colocar aqui nesse corpinho, porque o meu corpinho ele tá muito molhado. Mas eu só vou encaixar pra vocês verem como é que vai ficar. Olha, gente. É que ele tá muito molezinho. Olha, fica muito fofo. Vou deixar a cabeça secando separado pra não ter perigo desse corpinho cair. Mas ele fica muito fofo. E você pode perceber, ó, aqui eu colei numa basezinha de acrílico. Você pode perceber que depois que ele secar, ele não vai diminuir tanto. Só tirar aqui, que eu vou deixar secar separadamente. Em relação à cabeça, a mais parte chatinha é essa aqui. Caso ficou alguma dúvida, se eu não soube explicar direito, vocês me perdoem. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários aqui embaixo, tá? Depois que tiver sequinho, ele vai ficar assim. Frente e verso. A nossa próxima explicação vai ser a Chiquinha, tá? Bom, gente, a explicação de hoje foi essa. Você pode ver que eu tô com uma cara de cansada. Como eu disse, eu cheguei de viagem agora há pouco. Mas eu tava morrendo de saudade de vocês. Tava doida pra chegar logo pra começar a gravar. Então, nós vamos fazendo aos poucos, cada vídeo eu vou explicando um. Eu tenho um recado muito especial pra dar, eu espero que eu não tenha errado o nome. É da Aninha e Juninho, se eu não me engano. É Aninha e Juninho. São duas crianças lindas, fofas, que me mandaram, fizeram um vídeo pra mim me mandando um beijo. Então, pra vocês dois, um beijo muito carinhoso. Sabe que o carinho de vocês é recíproco. Fico muito feliz que vocês gostem e acompanhem os meus vídeos. Pra você que ainda não tem o molde do mini pet e fica me perguntando, eu te indico com toda a clareza, com toda a certeza de que você não vai se arrepender, da artesã Tabata Alexandre Biscuit. Dá uma olhada na página dela no Facebook, tá? Tabata Alexandre Biscuit. E aqui no YouTube ela também tem um canal, Tabata Alexandre Biscuit também, se eu não me engano, no qual ela vende não só o molde do mini pet, como vários outros, ela ensina como utilizá-los cada um. É uma artesã séria, o atendimento dela é super bom, ela vai te tratar com carinho e a entrega dela é super rápida. Então eu tenho certeza absoluta que se você comprar com ela, você não vai se arrepender. Por que que eu indico? Porque eu, como cliente, confio muito no trabalho dela e tenho certeza absoluta que você também vai gostar. Pra você que tem me assistido até agora, eu te agradeço muito pelo carinho. Pra você que não conhece o canal, é a primeira vez que está assistindo o vídeo, eu te convido a participar, a se inscrever. Nós vamos continuar fazendo a turminha do Chaves. A nossa próxima explicação será a da Chiquinha e assim vamos fazendo um de cada um, tá? Ainda faltam alguns integrantes do Chaves que eu ainda não fiz, porque eu estava viajando. Obrigada de verdade pelo carinho de vocês. Se vocês acharem que eu mereço, me dá um joinha. Se achar que não, pode colocar para baixo sem problema nenhum. Obrigada pelo carinho, Aninha, Juninho. Meus anjos, um beijo carinhoso para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.